calma e a fé. Creia, não estamos abandonados ou sós. Olha, a esperança no ar. Creia, Deus segue velando por nós. Quando a dor surgir, façamos do coração o santuário da fé. Mantenhamos-nos em oração. Quando a dor surgir, façamos do coração o santuário da fé. Mantenhamos-nos em oração. Olá, boa noite. Eu sou a Bruna Ferraz e eu vou realizar o estudo da noite de hoje. Então eu vou pedir nesse momento para que nós possamos pacificar o nosso coração, limpar o nosso campo mental, para que a nossa mente esteja como um solo fértil, pronto e aberto a receber todos os ensinamentos que nós vamos ter aqui nessa noite. E que nós possamos ter uma boa colheita através desse estudo, principalmente nesse momento, né, que nós estamos vivendo. O fato, né, desse formato aqui novo para a gente, né, dentro do ambiente espírita, na nossa realidade aqui, onde até então estávamos acostumados, né, a nos encontrar dentro da casa espírita, até uma forma de confraternizarmos, né, através desse encontro. E a forma que encontramos, né, de seguir aí na seara espírita, buscando o nosso processo evolutivo, mantendo aí os estudos, né, através desses esclarecimentos, do entendimento, foi, né, fazer bom uso da tecnologia, né, e estamos aqui realizando já desde o início, né, da pandemia, os nossos estudos, as palestras, a nossa comunicação dessa forma, né, que é o que é seguro agora nessa situação em que nós estamos vivendo. Então, bem-vindos, né, todos. O tema de hoje é preces especiais, foi o tema que me foi sugerido, do livro A Luz do Consolador, de Ivone Pereira. Com certeza vai ser assim, um estudo muito interessante, porque ela tem colocações, né, coletâneas de estudos e psicografias muito edificantes. E aí, né, a gente vai falar de prece, né? As preces especiais não tem como a gente não começar entendendo, né, como acontece, como é o processo da prece. E por mais que isso seja uma coisa que a gente pense assim, prece, todo mundo sabe fazer uma prece. Não é bem a realidade, porque nas próprias casas espíritas, eu acho que cada um aí vai ter uma lembrança, né, uma memória sobre isso. Quando tem um estudo, uma reunião, e é sempre sugerido que alguém, né, se voluntarie a fazer a prece, e na mesma hora as pessoas abaixam a cabeça e se sentem um pouco, talvez, inibidas, né, achando que não têm capacidade ou que não sabem fazer uma prece bonita, quando, na verdade, a prece é aquela fala sincera, né, é aquele pensamento sincero, aquilo que sai do coração, em ligação direta com a espiritualidade, em ligação direta com Jesus, com Deus.
Então, esse trecho especificamente fala sobre a particularidade da prece, né? Há um questionamento, eu vou ler esse questionamento, vou ler alguns trechos para ir norteando aqui esse momento, que é o seguinte, isso está no livro, tá? A Luz do Consolador. Um amigo pergunta se é lícito nomear alguém por quem mais particularmente nos interessamos durante os nossos serviços de preces, suplicando para ele o socorro espiritual ou material do alto. Isso porque esse amigo, algumas vezes, tem ouvido opiniões de adeptos do espiritismo de que não se devem proferir preces particulares por ninguém, seja encarnado ou desencarnado, mas sim preces gerais, englobando todas as criaturas na mesma súplica, sem preferência por este ou aquele necessitado. Então há esse questionamento, né, se deve se fazer uma prece específica para alguém, para um irmão, e aí seja ele encarnado ou desencarnado, né, que a gente acredite que esteja necessitando por uma questão de saúde ou por uma dificuldade qualquer, alguém que a gente tenha afinidade ou alguém que a gente tenha conhecimento, né, rede social tem muito isso também, as pessoas fazendo pedidos de prece para alguém que está enfermo, enfim, e as pessoas do nosso dia a dia também. E aí surgiu esse questionamento, porque existem, né, algumas pessoas do meio espírita acreditando que, na verdade, não se deve realizar essas preces. Eu até já ouvi coisas parecidas, que a gente não deve fazer prece especificamente para ninguém que não seja dentro da casa espírita, né, enfim. E aí surgiu esse questionamento. E tem um outro trechinho que vai começar a esclarecer isso pra gente. Também do livro, diz assim: ninguém errará pelo fato de somente orar de modo geral pelos necessitados, como ninguém errará se, além de assim orar, nomear em suas súplicas o doente fulano pelo qual se interessa, ou o sofredor beltrano, cujas dores também desejará aliviar. É questão de foro íntimo, de intensidade de sentimento, de desejo de servir a este ou aquele que em nossa presença esteja sofrendo. E aí, né, para complementar essa colocação, eu vou recorrer ao Evangelho, que vai complementar essa fala, inclusive nesse trecho do livro A Luz do Consolador, ele cita, né, esse capítulo, que é o capítulo 28, onde tem a coletânea de preces espíritas. E aí logo no comecinho desse capítulo, né, no preâmbulo, diz assim: os espíritos hão dito sempre, a forma nada vale, o pensamento é tudo. Ore, pois, cada um segundo suas convicções, e de maneira que sempre mais o toque. Um bom pensamento vale mais do que um grande número de palavras com as quais nada tenha o coração. Então, acho que a gente tem, né, a resposta desse questionamento inicial em relação a essas preces especiais, desde que, né, tenhamos boa intenção, desde que estejamos dentro do princípio do amor, da caridade, podemos fazer preces gerais, né? A gente pode, nesse momento, então, da pandemia, como a gente está precisando de prece, né? Ela sempre foi importante, mas são momentos como esses que nós precisamos vibrar nesse sentido, né? Que nós precisamos vibrar pelo planeta, porque o planeta inteiro está passando por essa situação. Então, não importa se a gente está fazendo uma prece para uma pessoa específica, né, A ou B, ou se a gente está fazendo uma prece pelo planeta, a questão é que ela venha do coração, que ela seja sincera, que ela seja num momento de muita concentração. Não adianta a gente fazer uma prece pensando na conta que tem para pagar, pensando no que vai fazer
logo em seguida, não adianta a gente fazer uma prece com pressa, né? Então, desde que você esteja ali inteiro, né? Desde que nós estejamos totalmente presentes, inseridos ali naquele momento de entrega da prece, ela é válida, né? Não existe uma regra. Inclusive, esse capítulo do Evangelho, que é o capítulo 28, que fala sobre, que tem a coletânea de preces, na verdade, o Espiritismo, ele não fala, não tem nenhum ritual, né? Ele não recomenda que a gente tenha que estar de um jeito ou de outro, desde que sempre haja o respeito, né? Que a situação pede. Não existe um ritual, não existe, a gente não tem que estar diante de um lugar específico, a gente não tem palavras específicas. Essa coletânea é para auxiliar algumas pessoas, ainda têm a necessidade, né, de fazer uma oração tipo guiada, né? Elas precisam de algo material para que elas possam se conectar, para que elas possam interagir com a espiritualidade. Que não tem problema algum que ela repita palavras que não são delas, desde que ela esteja sentindo essas palavras, né? O Pai Nosso é um exemplo disso. Eu posso fazer a oração do Pai Nosso unicamente todas as noites, todas as manhãs, enfim. Eu posso adotar o Pai Nosso, por exemplo, tá, gente? É um exemplo. Adotar o Pai Nosso como a minha prece, não falar absolutamente mais nada, mas desde que eu esteja sentindo cada palavra. Não adianta eu falar, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, e pensando em outras coisas, né? Pensando em amanhã, pensando no que fez ontem, pensando no dia, enfim, de forma automática. Desde que seja sentida, né? Desde que ela tenha um propósito, né? Toda prece ela tem um destino, né? A gente vai ou pedir alguma coisa ou agradecer. Na verdade, a gente às vezes pede mais do que agradece, né? E se a gente for parar para pensar, a gente tem tanto para agradecer. Mas enfim, isso é muito particular, né? É muito do momento de cada um, é muito da necessidade de cada um, do entendimento de cada um. Então, desde que haja realmente essa conexão, né? Essa forma íntima de falar com Deus, com Jesus, não existe muito fórmula, né? Não existe uma cartilha que diga como você deve rezar. E aí tem ainda a questão das nomenclaturas, né? Algumas pessoas falam rezar, outras falam orar, outras falam prece, mas no fundo é a mesma coisa, né? Se a gente for procurar, essas palavras têm ligações. Oralizar, né? Você expressar em palavras aquilo que você está sentindo, no sentido de espiritualidade, né? No sentido dessa intimidade com Deus. E na nossa prece a gente pode falar com o nosso mentor, né? O nosso anjo guardião, a gente pode se direcionar a Jesus, pode se direcionar a um espírito que a gente tem afinidade. Na verdade, todos esses espíritos, né, que estão ao nosso redor, nos auxiliando, estamos todos ligados, né? Todos nós temos um único sentido, que é caminhar para Deus. Então, se nós estivermos falando algo que seja um pedido, que seja um agradecimento, ainda que falando com um espírito que a gente tem afinidade, né? Um espírito de luz, um espírito conhecido como Emmanuel, Joana de Ângeles, enfim. Tudo isso faz parte de um mesmo sentido, tudo isso faz parte de um mesmo objetivo, que é caminhar para Deus. Então não importa o nome que a gente está dando, para quem seja, né? Desde que estejamos sempre seguindo os ensinamentos de Jesus, né? Seguindo tudo aquilo que ele vem nos ensinando de forma tão generosa, de forma tão abundante, né? De forma tão gratuita. A gente não precisa de nada para aprender. A gente tem o Evangelho, tem a Bíblia, tem uma série aí de literaturas, né? Que podem nos auxiliar a seguir por esse caminho, né? Tanto que os estudos, eles vêm para nos esclarecer sobre esses ensinamentos de uma maneira mais profunda, né? De forma que a gente não fique no raso. E aí tem uma coisa muito interessante que a gente tem que falar em relação à prece. Na verdade, eu não tenho como não falar sobre o pensamento, né? Sobre a questão da prece ligada à saúde, ligada à ciência. E aí tem uma frase interessante
que é a seguinte: somos as únicas criaturas à face da Terra capazes de mudar a nossa biologia pelo que pensamos e sentimos. Essa frase é do Deepak Chopra, que é um médico indiano, né? Ele é também espiritualista. E aí, se a gente entender, né, que o poder do pensamento pode realizar tantas coisas na nossa vida, que o poder do pensamento pode trazer cura, né, para uma doença que a gente esteja sentindo, que ele pode aliviar um tipo de angústia, como ele pode provocar também um sentimento de mal-estar. O pensamento tem poder e tudo relacionado ao espírito está no pensamento. Então, na psicologia em si, a gente fala muito sobre essa questão, né? Do quanto o pensamento pode influenciar a nossa saúde, quanto o pensamento pode influenciar o nosso bem-estar. A gente sabe que tudo que a gente fala, e aí a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala, não é simplesmente uma palavra que sai, né? Essa palavra tem uma vibração, essa palavra gera uma energia. Então, dependendo do que você fale de forma impensada, ainda que você se arrependa depois, né? Ainda que você identifique que não deveria ter dito, essa palavra já gerou algum tipo de energia, algum tipo de vibração, né? Que dependendo para quem você está direcionando, está sendo recebida. Assim como o pensamento, né? Não só a palavra. O fato da gente pensar algo positivo sobre alguém, a gente está emanando algum tipo de vibração para essa pessoa. E se a gente pensa alguma coisa negativa, a gente está emanando da mesma forma algo negativo para essa pessoa. Então, quantas coisas a gente anda enviando, né, para os nossos irmãos, e essas coisas são positivas ou são negativas, né? Nós estamos provocando vibrações construtivas no outro ou vibrações destrutivas. Então é algo para a gente refletir e entender a responsabilidade que o nosso pensamento, principalmente sobre o outro, e aí a gente pode estender isso para o planeta, né? Quanto mais desesperados, quanto mais preocupados estivermos com isso tudo que a gente está vivendo, são vibrações que a gente também está emanando para o planeta. Então, quando a gente fala do pensamento positivo, tem a ver com isso, né? Esse pensamento se transformar em algo que vai gerar cura, né? Que vai gerar algo realmente que seja edificante. Até porque pensar positivo e pensar negativo dá o mesmo trabalho, né? Então, por que não exercitar o pensamento positivo? Muitas pessoas me questionam, né? Profissionalmente, como que eu faço para eu parar de pensar coisas negativas, principalmente as pessoas ansiosas, né? Elas tendem a ter pensamentos mais negativos e nesse momento que a gente está vivendo aumentou muito o número, né, de casos, tanto do diagnóstico, né, da ansiedade como um transtorno mesmo, assim como a ansiedade, que todos nós temos, mas que nesse momento ela está aumentada. Então, as pessoas me questionam muito, né, em relação a como fazer para não pensar negativo. E aí, claro que não é assim, não existe uma fórmula mágica, não existe um remédio que vai modificar o pensamento, é exercício, né? Você exercitar, é você trabalhar o seu autoconhecimento e toda vez que você perceber que está pensando alguma coisa negativa, destrutiva, que não vai te agregar nada de bom, é você parar e se questionar. Epa, peraí. Por que eu estou pensando assim? E reverter esse pensamento. Então é um exercício, é um hábito que você vai construir que depois de um tempo vai ficar natural. Você vai conseguir com mais facilidade ter pensamentos mais otimistas, mais agradáveis, mais produtivos. Mas tem que exercitar, né? E aí falando dentro desse tema da prece, da oração, né? A frase que é clássica também, bíblica, que fala sobre orar e vigiar, né? Que a gente orai e vigiai. Por quê? Porque a gente não sabe, né? Quando vai ser necessário a gente se utilizar dessa vibração da prece, né? Quando que a gente sabe qual é o nosso último momento aqui na Terra? A gente sabe qual vai ser o momento exato, o dia, o período em que a gente vai desencarnar? A gente não sabe, né? Mas a gente vive como se fosse tá aqui para sempre, ou então como se estivesse de férias, né? Então é importante nós estarmos atentos que a nossa vida, ela é espiritual. Então a gente não pode estar vivendo de uma forma totalmente voltada para a matéria. E os pensamentos negativos,
eles tendem a dominar a nossa mente e deixar a gente mais voltado para as coisas que só os olhos físicos podem ver, né? A gente não está muito aberto aos sentidos. O pensamento negativo, ele cria, ele projeta muitas fantasias e geralmente são contra nós mesmos, né? Coisas que vão sempre nos entristecer, que vão sempre nos depreciar, que vão sempre nos deprimir. Então, a prece, ela acontece através de um pensamento, né? Por isso que é recomendado que a gente tente harmonizar o ambiente, não por uma questão ritualista, nada disso, mas para que nós tenhamos essa facilidade. Uma outra coisa também que muita gente fala assim, para fazer a prece tem que ficar de olho fechado. Não existe essa regra, não tem que ficar de olho fechado, mas facilita a concentração, né? Se eu tô aqui fazendo uma prece, por exemplo, com os olhos abertos, eu estou olhando tudo que está aqui ao meu redor e as coisas vão me chamar mais atenção. E como a maioria de nós, né, a gente não exercita muito o nosso foco, a nossa atenção mais concentrada, né? A gente tende a se distrair muito facilmente com qualquer coisa. Então, quando você fecha os olhos, é uma maneira de você evitar distrações e estar mais interiorizado, mais harmonizado. Então, quando a gente vai fazer uma prece, a gente tem que se preparar para ela, né? Não adianta você estar ali no meio da confusão, do tumulto e simplesmente parar e fazer essa prece que você não vai alcançar o seu objetivo, né? Então é importante, isso eu digo assim, pode ser em qualquer lugar, pode ser a qualquer hora do dia, qualquer momento. A prece não tem que ser só antes de dormir ou só quando levanta, qualquer momento. Mas é importante que você esteja preparado. Eu posso estar indo trabalhar, estar indo de carro, dirigir, eu posso harmonizar o meu pensamento e estar ali em prece, de olhos abertos, né? Claro, mas eu estar em sintonia, eu estar com esse pensamento mais calmo, mais sereno, esse pensamento mais voltado para Jesus, mais voltado, às vezes uma musiquinha, né, que a gente vai ouvindo. Eu particularmente adoro viajar ou ir trabalhar com uma musiquinha sempre assim, com um fundinho que harmonize, que me traga uma reflexão positiva, né? Então a gente precisa tomar conta do nosso pensamento para absolutamente tudo. E aí a ciência, né, ela já vem se rendendo à questão aí da espiritualidade, a situação da fé. Tem muitos estudos, muitos, que falam sobre o poder da prece, né, em relação à saúde, à cura, e aí a saúde física e mental. Existem estudos que falam sobre o poder da gratidão, que não deixa de ser, né, uma forma de você estar em prece, né, sintonizado com a espiritualidade. Então, o pensamento positivo também, né, responsável. Isso não é uma coisa que acontece magicamente, né? Existe ali uma reação química, porque a mente e o corpo estão interligados, né? E a mente, ela comanda. O cérebro, né, ele comanda as funções do nosso corpo, ele comanda ações nossas, né, como a gente se movimenta, como a gente fala, como a gente anda, coisas que a gente faz de forma tão banal que a gente não pensa, né? Se eu sentir, por exemplo, coçar aqui, eu vou colocar a mão no rosto e eu não vou pensar para isso. Vai coçar instintivamente. Então o cérebro, ele comanda tudo isso. Então, à medida que eu consigo ter esse controle sobre quase tudo da minha vida física e psiquicamente no cérebro, facilmente a gente pode entender que a oração, a prece é capaz de promover cura, né? É capaz de promover o bem-estar. Quando a gente entra no estado de prece, a gente tende a se sentir mais em paz, né? Eu acredito que todo mundo que realmente entre nesse estado dessa forma mais concentrada, dessa forma focada, direcionada, vai sentir essa paz. Então, o que acontece? Como o cérebro funciona por esses comandos, né? E ele comanda todo o nosso corpo, de acordo com o que eu penso e a forma como eu penso, eu posso estar produzindo mais células saudáveis, assim como eu posso também estar produzindo células adoecidas. E aí assim, né, eu tô falando de uma forma bem generalista, não tô aprofundando, porque não é esse o foco aqui, mas é só para que a gente entenda que isso não é uma coisa que acontece de forma mágica, né? É algo real, é algo que a ciência vem estudando, vem observando através de exames, através de pesquisas, com grupos de pacientes, né, aqueles pacientes que têm mais fé, e aí observada a evolução dentro de um tratamento. Então, assim,
existe um embasamento, né? Que é uma coisa muito interessante, que não existe a religião certa pra gente, né? Aliás, não existe a religião certa pra ninguém. Existe aquela que você tem mais afinidade, aquela que você se encontra, aquela que você conhece a sua verdade, né? Que você identifica a sua verdade. E uma das coisas que sempre me encantou muito no Espiritismo é esse embasamento científico, né? Esse estudo mais aprofundado. Existe um sentido para tudo. E é claro que a gente não tem todas as respostas, mas dentre tudo aquilo que a gente vivencia na nossa fé, na espiritualidade, né? Em relação aos processos, né? Desde de antes, no processo reencarnatório, enfim, existem sempre explicações muito embasadas, e isso é realmente algo que, por isso que a gente não pode definir como uma religião simplesmente, né? É algo que realmente me traz muita segurança, eu falando particularmente por mim. Então, assim, a prece está mais do que comprovado, né? Existem, inclusive, profissionais da saúde, existem médicos, existem farmacêuticos, existem fisioterapeutas, psicólogos, psiquiatras, enfim, vários enfermeiros, né, profissionais da saúde que baseiam seus tratamentos de acordo com a fé do seu paciente. Ou seja, eles não estão misturando as coisas, tá? Não é uma religião específica, mas eles ficam mais atentos ao desenvolvimento daquele paciente que tem uma fé. Óbvio também que nada é imposto, tá? Isso que eu tô querendo dizer, gente, são profissionais que têm uma mente mais voltada para a espiritualidade como um todo, independente da religião, mas que consideram aquele paciente que tem uma fé, né, mais exercitada, né, que a fé é muito uma questão de exercício, daquilo que você acredita, eles identificam que existe um desenvolvimento melhor. E, obviamente, o tratamento é aplicado igualmente para aqueles pacientes que também não apresentam, né, essa fé mais desenvolvida, mais exercitada, mas eles observam que os resultados tendem a ser diferentes. E aí, claro que dentro disso tem um desenrolar com uma série de fatores, né? A gente não pode contar também que tudo que a gente vai pensar, tudo que a gente vai desejar em relação à fé vai acontecer, porque depende muito do nosso merecimento, depende muito do que a gente vem construindo ao longo da nossa existência, e pode ser a existência atual, né? Podem ser existências pretéritas, então tem muitos fatores. Mas a questão não é alcançar o objetivo. A questão da fé e da prece não está nisso. A prece, ela é como um consolo, né? Independente de você conseguir aquilo que você está desejando, se você está pedindo alguma coisa, que seja material, que seja uma questão de saúde, né? Uma cura, enfim. Um êxito em alguma coisa, depende de vários fatores, mas o fato de você estar sintonizando, de você estar considerando também a vida espiritual, porque assim, não adianta eu querer fazer uma prova e pedir para passar nessa prova sem estudar. Eu tenho que fazer a minha parte, porque a minha vida material exige isso, né? A minha vida material compreende isso. Mas, como nós estamos numa experiência material, mas a nossa verdadeira vida é espiritual, né? Isso aqui é só uma roupa, né? Uma veste para essa experiência, eu não posso considerar também só a questão material. Então, essa junção é o equilíbrio, né? Entre o que eu tenho aqui ao meu dispor nessa experiência e aquilo que, na verdade, é meu, é de onde eu vim, é a minha origem, né? Tanto que o pensamento, ele é do espírito, né? Quando a gente desencarna, todas as nossas impressões, a nossa personalidade, a forma como a gente se sente, todo o aprendizado, ele segue com a gente, né? A gente não deixa de ser aquela pessoa que a gente era, né? A gente não muda magicamente e passa a ser mais sábio de imediato, né? Isso é tudo uma construção. Então, tudo aquilo que a gente tem, nós somos o resultado, né, de tudo que nós vivemos. Só que muita coisa está lá, grande parte, né, das coisas estão lá no nosso inconsciente. Então, é muito importante essa questão da vigilância do pensamento. É muito importante a gente entender que essa prece, ela tem o caráter desse acolhimento, desse suporte. É uma forma da gente se fortalecer. E aí, quando a gente pensa, né, nesse próprio questionamento no livro A Luz do Consolador,
em relação a fazer uma prece para alguém, ou geral, né? Não importa para quem, importa é que nós estejamos nos desprendendo daquilo que a gente sabe que não depende mais da gente, né? Como eu falei, é importante a gente fazer a nossa parte, mas a prece é algo que vai além daquilo que nós podemos fazer. É a confiança em algo maior, é a confiança de que nós somos sempre muito amparados, né? Nunca estamos sozinhos e que muitas vezes, quando alguma coisa, muitas vezes mesmo, alguma coisa ruim, né? Alguma coisa negativa nos acontece, tem muito mais a ver com as nossas escolhas, com o nosso livre-arbítrio, né? A gente não pode mais seguir pensando ou alimentando esses conceitos de que Deus castiga, né? Nesse período, então, a gente tem ouvido de tudo, e eu já ouvi pessoas falando, isso que está acontecendo agora é um castigo de Deus. Então, assim, são coisas que a gente não pode considerar em hipótese alguma. E aí, como eu falei, respeitando a crença de cada um, momento, não é pra gente chegar e falar, não é assim, mas é importante que a gente tenha esse entendimento, porque as coisas que nos acontecem têm a ver com as nossas escolhas, né? E se nós tivéssemos noção do tanto de coisas que nós somos livrados, né? Que nós somos agraciados aí com um amparo maior que a gente não tem noção que acontece, realmente nós seríamos muito mais gratos, né? Entenderíamos que as coisas ruins que nos acontecem têm muito a ver conosco e muitas das coisas boas que nos acontecem, que a gente não sabe muito explicar, tem a ver com essa justiça, com essa misericórdia maior, né? Que Deus está sempre direcionando para a gente. Então essa consciência é muito importante a gente buscar o entendimento pelo estudo. E quando a gente faz uma prece, por exemplo, direcionada para alguém, é uma caridade, né? Muitas pessoas também, às vezes me procuram, e não só profissionalmente, né? E falam, eu conheço uma pessoa que está passando por uma situação difícil, mas ela não quer me ouvir, ou ele não quer me ouvir, não quer mudar, não quer buscar ajuda. E aí, né, fora do ambiente profissional, fora do consultório, né? Não como psicóloga, mas como Bruna, né, eu sempre falo, a melhor coisa que você pode fazer por essa pessoa é uma prece, né, e a gente tem, assim, às vezes um entendimento meio raso de que a prece, assim, é fazer pouco, né, não, mas eu queria fazer mais, as pessoas falam, eu queria fazer mais do que uma prece, né, uma prece que vem do coração, uma prece com toda essa entrega, né, que eu falei, o que pode ser maior do que isso, né, é entregar aquela pessoa que é querida para você, aquela pessoa que te gera uma preocupação nas mãos de Deus, né? É entregar para esse amparo maior. O que pode ser maior do que isso? Né? Inclusive, um outro trecho também que ilustra essa questão da prece que a gente faz que é muito bem-vinda, né? É muito positiva essa prece que a gente faz em relação ao outro. É uma passagem também, capítulo 17 de São João, né, no Novo Testamento. O próprio Jesus, ele orou para os discípulos, né? E aí é consolador recordarmos de vez em quando as amorosas expressões do Senhor orando por seus discípulos. E aí, né, na oração de Jesus, ele diz o seguinte: por eles é que eu rogo. Eu não rogo pelo mundo, mas por aqueles que tu me deste, porque são teus. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que eles sejam um, assim como também somos nós. Eu não peço que os tireis do mundo, mas sim que os guardes do mal. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, Jesus orou, né? Jesus fez uma prece pelos seus discípulos, né? Pedindo a Deus, ao nosso Pai, dessa maneira tão amorosa, tão misericordiosa. Por que nós não vamos orar, né? Quando a gente chega naquele ponto que a gente consegue fazer uma prece, né? Pedir algum tipo de proteção, algum tipo de amparo para alguém que não tenhamos muita simpatia, nossa, isso já é algo assim extremamente positivo, né? Extremamente
grande nesse processo evolutivo que a gente vem seguindo, que não é fácil, né? A gente amar aquelas pessoas que não nos são muito simpáticas, né? Que a gente não tem muita afinidade, ou que a gente entenda como um desafeto nosso, mas a gente nada nos impede de orar, né? De pedir, de fazer uma prece, e até às vezes, né? Às vezes não muito, agradecer pela presença, né, dessa pessoa na nossa vida, porque se essa pessoa difícil tá na nossa vida, é porque ela precisa estar ali, né? Então agradecer a oportunidade de você estar tendo esse encontro. Infelizmente, nem sempre a gente consegue, né, resolver tudo que a gente precisa, mas com esses nossos desafetos, mas o fato da gente não desejar, né, coisas negativas, não desejar mal, não fazer nada que possa prejudicar e peça, inclusive, né, em prece, que possa aos poucos, né, ter condições de se aproximar, ou às vezes a própria pessoa não vai querer uma aproximação, mas esse desejo, né, de amparo, de auxílio para ela, isso já é uma grande prova de evolução, de caridade, não para a gente se achar o máximo, de jeito nenhum, né, pelo contrário. A gente ainda está engatinhando, mas para a gente entender como esse processo é lindo, né? Como esse processo da gente se transformar, ele, através desse amparo, através dessa fé, ele pode ser realmente algo muito especial, né? E todos nós somos capazes de sofrer positivamente essa transformação, né? De passar por essa transformação. Então a prece é o melhor caminho, a prece acalma, a prece faz você entrar num estado meditativo. E aí, como eu falei, você pode pedir para você mesmo, você pode pedir por alguém, você pode pedir pelo mundo, você pode somente agradecer, mas só o fato de você se tirar, né, do meio daquela confusão, daquele tumulto que é o nosso dia a dia, aquele momento que você tomou seu banho, que você deita na sua cama e relaxa e entra nesse estado meditativo, né, que é a prece, isso já te traz muitos benefícios. Isso já faz com que a sua mente entre num processo de higienização. É um momento que você não está pensando coisas destrutivas, negativas, preocupantes, que você não está liberando cortisol, por exemplo, no seu organismo através do estresse. Então, é um momento onde possivelmente você está regenerando, né? Está gerando células mais saudáveis. Então, é importante a gente acreditar nisso, não porque alguém disse pra gente, mas porque existe um embasamento, né? Inclusive, eu recomendo que vocês busquem, pesquisem mais sobre essa questão do reconhecimento da ciência em relação à fé, em relação à gratidão, a esses sentimentos tão positivos na nossa vida. Então, Ivone Pereira fez esse apanhado, né, em relação à prece, entendendo principalmente o benefício dela, né, no momento de nos tirar aí de um estado de angústia, né, no momento de nos colocar em sintonia com a espiritualidade, para a gente entender, porque tem hora que a gente se sente meio perdido, né? Eu ouço muitos relatos de pessoas falando que estão se sentindo muito sozinhas, que estão se sentindo como se... Muito antes, tá? Dessa situação de pandemia. Agora, tudo se multiplica, mas muito antes dessa situação de pandemia, eu já ouvia pessoas falando que se sentem sem esperança, que se sentem sozinhas. E quando você entende que você nunca está sozinha, primeiro porque nós temos toda uma família espiritual, independente das pessoas encarnadas ao nosso redor, né? A gente tem uma família espiritual que está sempre ali à nossa volta e que tudo depende do nosso querer, né? Como existe o livre-arbítrio, não adianta eu querer alguém encarnado, né, ou desencarnado, querer me ajudar se eu não quiser ajuda. Mas a partir do momento que eu aceitar essa ajuda, que eu aceitar esse auxílio, que eu aceitar esse amparo, eu vou ter toda a ajuda que eu preciso, né? Dentro dos meus esforços, dentro do meu merecimento, né? Nada acontece dessa forma mágica, como eu falei. Então, Ivone muito sabiamente, né, colocou esse trecho específico, como várias outras citações dela em relação a isso, a prece, a importância dela para a nossa saúde, para o nosso
para a integridade, né, do nosso espírito, do nosso perispírito. Então é muito importante que a gente, aos poucos, vá introduzindo hábitos mais saudáveis, hábitos espirituais, né? Hábitos físicos também, mas psíquicos, mas esses espirituais. E aí eu falo de forma bem abrangente, não especificamente do espiritismo, religião que você se identificar, né? Que a religião que as pessoas sentirem mais afinidade, mas que exercitem esse contato. Muita gente fala assim: eu queria tanto conseguir fazer prece, mas eu durmo antes, né? Eu mesma durmo às vezes no meio da prece. Mas quando você inicia esse processo, né, que você já entrou aí nessa sintonia com a espiritualidade, com o plano maior, muito possivelmente, né, esse sentimento ele continua, porque quando a gente dorme, o que dorme é o corpo da gente, né? Muitas vezes, durante o sono do corpo físico, o nosso espírito tem a oportunidade de estudar, né, de aprender coisas novas, de se reencontrar, né, com espíritos queridos, enfim. Uma série de oportunidades positivas, dependendo de como seja a vibração, né? Por que é recomendado a prece antes de dormir? Exatamente para que a gente se harmonize, né? Para que a gente vá deitar com bons pensamentos e que a gente possa estar em lugares que realmente vão ser edificantes, que vão ser positivos, onde nós possamos ser úteis, né? Então, a prece, ela tem muito esse papel também de nos harmonizar nesse momento. Então não existe, como eu falei, um ritual, não existe um horário específico. Existem recomendações que têm um sentido, né? E a gente pode orar várias vezes por dia, né? A prece, ela pode ser a qualquer momento, você tomar banho, como eu falei, indo para o trabalho, seja dentro do ônibus, no carro, enfim. Em qualquer lugar, você está ali em silêncio, quietinha, você está fazendo ali a sua prece. Pode ser em voz alta? Pode também. O importante é você se sentir bem, o importante é você estar se sentindo em paz naquele momento, né? Como eu falei, estar entregue, inteiro. Não é pensando em milhões de coisas, reforçando que também não existe nenhuma contraindicação para as preces, né? Que já são prontas, né? Como Pai Nosso, Ave Maria, e as preces mesmo que a gente encontra no Evangelho, né? A coletânea de preces, nenhuma contraindicação, desde que você leia, desde que você pronuncie essas palavras, desde que você pense essas palavras com sentido, né? Desde que você esteja ali realmente entregue nesse momento e não seja só uma repetição banal, uma repetição onde teu pensamento de verdade está em outro lugar muito, muito distante dali, né? E nós estamos onde está o nosso pensamento, né? Mais uma prova de que a nossa vida, ela vai muito além de tudo isso aqui que é palpável, né? Do físico. Se o nosso pensamento, onde ele está, onde nós estamos, significa que nesse momento da prece, se eu estiver proferindo algumas palavras e meu pensamento estiver em outro lugar, eu não estou ali, né? Eu não estou naquela mesma sintonia. Então é a questão de trabalhar o autoconhecimento, é a questão do orar e vigiar, é a questão do exercitar, quando você quer inserir aí um tipo de hábito na sua vida, é importante começar a exercitar sem urgência, sem imediatismo, não é de uma hora para outra que você vai inserir aí um novo padrão, ainda que seja um padrão melhor e saudável, a gente demora um tempo, né? Para conseguir fazer ali a nossa mente se habituar, entender que é um novo processo, que você adotou aquele novo padrão, mas não podemos desistir, né? É fundamental que estejamos ali insistentes naquilo que vai nos agregar positivamente. Então é esse orar e vigiar, é cuidar do pensamento, né? É se vigiar, não é vigiar o outro não, tá, gente? Porque às vezes a gente se ocupa tanto da vida do outro, né? O que o outro tá fazendo, se o outro tá errando. E na verdade é a gente se vigiar, né? É a gente dar conta daquilo que vai dentro da gente, é a gente cuidar das nossas imperfeições, não da imperfeição do outro, né? Já é muita coisa pra gente cuidar pensando só na gente, né? E quando a gente tá pensando muito no outro é porque a gente tá fugindo. E essas fugas são as distrações, né, que na verdade nos desviam do nosso verdadeiro objetivo. Então é isso, é exercitar, cada vez mais entender que nós estamos realmente aqui por um propósito maior, e tem pessoas também que questionam, né, eu ouço muito isso, eu mesma já questionei, eu tô aqui para fazer o quê? Né? Qual é a minha missão?
Na verdade, a gente não tem que se preocupar em descobrir qual é a nossa missão. A partir do momento que a gente coloca em prática, né, os ensinamentos de Jesus, a gente coloca em prática tudo que está aqui, por exemplo, né, no Evangelho segundo o Espiritismo, a gente já está cumprindo a nossa missão, né? A gente vai estar fazendo da melhor forma possível quando a gente segue essas recomendações que a gente já está cansado de saber quais são, mas que ainda tem tanta dificuldade em colocar em prática. Mas ainda assim, isso não é motivo para a gente desistir, para a gente desanimar, para a gente perder a esperança. Pelo contrário, é entender que a gente já sabe qual é o caminho, é persistir nesse caminho. E que bom que a gente tem tanto auxílio, né, ao longo dessa caminhada, auxílio de pessoas queridas, pessoas que nos são muito... que nos são um presente, né? Muitas pessoas estão na nossa vida exatamente para nos auxiliar, aquelas pessoas, eu falo encarnadas ou desencarnadas, mas muitas pessoas que estão como amigos, como familiares, estão para nos auxiliar. E até aquelas pessoas que a gente acha que nos incomodam, que nos atrapalham, que nos irritam, elas também estão nos dando algum tipo de auxílio, porque essas pessoas são aquelas que a gente mais precisa dar atenção para cuidar do nosso processo evolutivo, para a gente resolver, para a gente trabalhar esse amor que Jesus tanto coloca para a gente trabalhar a caridade, principalmente a caridade moral, né? E a prece é uma forma belíssima da gente exercitar essa caridade moral, né? Eu acho que é uma das maiores expressões de amor quando você faz a prece por alguém, né? Pedindo pelo bem desse alguém, ou simplesmente emanando um sentimento amistoso, um sentimento de bem-querer, né, para esse alguém, ainda que você não ame, mas que você emane, né, essas boas intenções, né, de luz, de paz, de cura, de serenidade. É uma das maiores provas de que a gente está conseguindo exercitar esse amor, ainda que a gente não consiga sentir, né, diretamente esse amor, com certeza nós estaremos praticando esse amor, né, dessa forma mais plena, dessa forma espiritual, que é a forma que realmente a gente tem que se preocupar, que a gente tem que se entregar. Então, assim, foi esse o estudo dessa noite. Eu espero que todos nós juntos, né, possamos seguir agora reverberando aí esses estudos, refletindo sobre as coisas que muitas vezes na correria do dia a dia a gente deixa passar, a gente acaba dando mais valor a coisas que não são as mais importantes, a gente acaba se consumindo por coisas que não são as mais importantes e deixa de lado coisas que vão nos dar suporte para depois encarar essas que a gente considera tão problemáticas. Então a gente acaba priorizando o problema, em vez de priorizar o nosso fortalecimento, né, o nosso preparo para realizá-los, para desenvolvê-los. No desespero, na ansiedade, né, no imediatismo, no pensamento negativo, a gente não consegue chegar a nenhum lugar positivo, né, a nenhum lugar que seja de fato produtivo aí para o nosso dia a dia e para a nossa caminhada. Muito obrigada pela atenção de todos. Que Deus abençoe cada um de vocês.